Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Bruna, seja muito bem-vinda, é um prazer estar falando aqui contigo. Fica extremamente à vontade, viu? A casa é tua. E para começar, se apresenta aí para quem estiver nos ouvindo. Obrigada pelo convite, João. Eu sou a Bruna Chianca, eu tô como Head de Design e Experiência na Elo. Sou designer de formação e tô atuando nesse mundo desde 2006. Então vamos lá, vamos começar aí então a pauta sobre liderança aí. Conta pra gente como é que aconteceu. Foi algo que era algo que tu buscava para acontecer na tua carreira? Foi acidental? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu acho que essa pergunta, a primeira coisa que me lembra é a infância, assim, a personalidade, né? Como é que você é, como é que você se relaciona. E a família, eu tinha uma fama de mandona, assim. E aí, abre um parênteses, eu comecei a estudar muito sobre liderança feminina, questão de gênero e tal, e eu vi que eu não era mandona, né? Que talvez se eu fosse menino, os adjetivos seriam outros. Então, eu acho que esse foi um ponto que eu lembrei quando você me fez essa pergunta. E um outro aspecto que eu acho também que influenciou muito as habilidades de liderança foi que eu me mudei muito. Então, eu tive que me adaptar a muitas cidades, a muitas culturas, né, a características diferentes das pessoas. Então, eu chegava num lugar, eu tinha que fazer um exercício de sempre ver o lado positivo da coisa. E eu acho que liderar é um pouco isso, assim, é você reconhecer diferença entre as pessoas, saber o lado positivo, a habilidade que cada um tem, né? E aí eu acho essa história de vida suportou um pouquinho a construção da liderança. E a construção de carreira, que eu notei também? Eu fiz um curso de liderança feminina para reconhecer esses vieses de gênero. E a mulher ela costuma ter muita dificuldade em definir esse roteiro da carreira. Ela é muito pouco educada para isso, para negociar salário, para participar de uma entrevista e colocar as habilidades. Então, eu acho que a liderança ela não aconteceu de uma forma acidental, mas se eu tivesse consciência disso, no início da minha carreira, talvez eu tivesse lidado com a construção da carreira de uma outra forma. Sabe que isso até é curioso, que não foi nenhuma nem duas vezes que eu já ouvi falar sobre isso, assim, da mulher se sentir incompetente, enfim, se não dá match em todo o checklist da vaga ali, ela acaba não aplicando por se sentir incapaz, né? Eu ouvi esse depoimento, inclusive, de uma pessoa do meu time, assim, falando sobre isso. Que às vezes a gente abre vaga lá para sênior e tal, e eu sempre peço indicação, ó, passa indicação, e principalmente de mulheres e tal, putz, mas aí ela me contando, tá? Não vou expor a pessoa, mas essa pessoa me contando que, mas no meu ciclo de conhecidos aqui, não se enquadrariam no sênior, seriam mais pleno e tal. E eu, pô, nada impede da pessoa aplicar ali. Quando vê, tem todos os requisitos da vaga, né? Então, muito mais uma autossabotagem ali, né? Tem o total do síndrome do impostor, né, de olhar a descrição da vaga e se você não que é isso que você tá falando, né, se você não cumpre 100% dos requisitos, a mulher ela precisa cumprir 100%, o homem com 60 tá ok, né, então, identificar esses vieses inconscientes é importante para a construção da carreira, negociar salário né, é difícil, se não se vender, mas demonstrar as suas habilidades, e aí nos ciclos de avaliação, pontuar isso com critério, mas também não ter vergonha de pontuar. Então, acho que são aspectos que, para as mulheres que querem ser líderes, é importante reconhecer isso. E tem um outro fator, que é a falta de referência, né? Então, eu durante muito tempo tive líderes homens. E aí eu recorria a mentoras mulheres que não eram da minha especialidade, não eram, né, de design, para ter uma referência feminina, né? E para pensar em como é que são as minhas características para liderar. Então, requer muito autoconhecimento, né? É um estudo de se avaliar, de se entender e também de se firmar e de ter segurança de que as suas características como mulher e como líderes, né, como líder pode ser diferente da de um homem. A construção da minha carreira de liderança, acho que tem um divisor de águas aí, depois que eu fiz esse curso,
para entender alguns aspectos e aceitar outros também. Então, para as mulheres que eu lidero, eu tenho um olhar cuidadoso, assim. E um outro momento importante também foi o momento que eu fui mãe, assim, de entender que aquela Bruna que se relacionava de uma forma no trabalho começou a se relacionar de outra, né? Então, quando você tem um filho, você eu sei que não tem, mas quando você tem, assim, você não pode criar expectativa, porque é um outro ser humano que tem vontades e personalidades. E na equipe é isso também, né? Então, não esperar que a equipe haja com a tua personalidade ou com os teus critérios, né? Saber identificar isso, saber colocar quais são as suas condições sine qua non, né? De que você não, disso eu não abro mão, mas de outras coisas você também precisa abrir e olhar com um olhar mais generoso, assim, de que são pessoas diferentes de você. Então, também acho que esse momento da maternidade mudou a forma como eu passei a liderar. Até com um olhar mais tolerante, mais de menos expectativa, assim, né? Não é que eu queira que haja como eu, mas que tem uma personalidade na minha equipe, né, que as pessoas são diferentes e que vão enfrentar uma oportunidade ou um problema de uma forma diferente da minha. Eu acho que tem marcos importantes profissionais e pessoais que influenciaram na construção da minha carreira de liderança. Muito bom, muito bom. E quando foi a tua primeira posição formal, assim, aonde foi, quando ela aconteceu? Cara, minha primeira posição formal foi muito desenhada e eu batalhei muito por ela, assim. Eu estava na Whirlpool, né, que é a dona das marcas Brastemp e Consul, e eu enxerguei uma oportunidade, eu sentei com o meu diretor na época, eu era pleno na época, e eu falei, eu quero montar uma equipe, eu quero montar um time de Interaction Design, que na época eu chamei de Experience Design, e é curioso porque aí o meu diretor falou, tá bom, mas tem um desafio aqui que é maior pro teu nível de senioridade, eu vou contratar um gerente para isso, e você fica no time como um lead, né? Como alguém que vai olhar para uma equipe, mas tem um gerente acima de você. E aí eu acho que foi um momento que eu pude desenhar uma área, eu pude propor uma estrutura, uma metodologia, né? Eu aprendi a negociar, e aí tinha uma ambição maior do que era possível na época para a empresa. Eu tive que abrir mão, né, de uma coisa que eu pensei inicialmente, aí chegou alguém, né, para liderar isso tudo. Eu brinco que essa pessoa roubou o meu nome, e aí né, a gerência de Experience Design ficou com ele, mas é uma pessoa que eu adoro e a gente brinca muito sobre isso. E foi onde eu pude experimentar a primeira vez essa figura de liderança. Assim. Foi uma experiência muito bacana, porque virou uma referência que era no Brasil, né, que foi detalhada no Brasil para o global, né? Então, com uma inquietação minha, e obviamente depois muita gente entrou para construir essa história também, mas foi muito por enxergar uma oportunidade, né, eu era designer industrial na época, de produto, e aí falei, cara, eu quero explorar esse tema de interaction design aí em painel de geladeira, painel de lavadora, né? E hoje tem um time super bacana na Whirlpool que foi muito eu insistindo, dizendo precisa. Foi um ano de construção desse time. Então você imagina aí o nível de ansiedade da pessoa, né? Ao longo de um ano de vai e vem, constrói, define. Mas foi muito bacana. É uma coisa que eu me orgulho sempre. O meu diretor escreveu um livro sobre esse processo e é muito bacana. Isso foi em que época? A construção em 2009 e aí a efetivação da área em 2010, né? Quando a gente começou a botar a mão na massa mesmo em 2010. Então já tem aí Muito bom. 21 anos, né? Quase. 21 não, 11, gente. A ruim de conta. Já tem aí 11 Não, anos. mas pô, é bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí eu acho que um outro tema importante também para a gente se falar de liderança hoje, né, que é um termo que está muito em voga, é a questão da diversidade e inclusão, né? E para ser um bom líder, eu acho que é importante a gente estar atento a isso, né? De que os números já indicam e já dizem que quanto mais diversa a equipe, mais inovação. Mas para isso requer, eu acho que é importante ter clareza dos desafios quando você traz alguém que destoa do grupo, né? Então,
é sempre um desafio quando você tem um grupo, né, de designer, a gente sabe que assim, durante muito tempo a gente queria, em uma das empresas que eu trabalhei, queria ter contratar um designer negro, mas a gente ficava naquele universo de vou chamar os meus amigos, né, em escolas, né, em universidades, onde eu havia estudado com muito poucos negros. E aí, então, também requer uma mudança de comportamento em onde você vai procurar, né, em como você vai selecionar as pessoas. Então, a gente falou um pouco antes do checklist de seleção para mulheres, né, de pessoas que não tiveram acesso ao inglês, por exemplo, é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Então, eu hoje estou numa empresa brasileira. O inglês não precisa ser, a gente não usa o inglês no dia a dia. Então, o inglês não precisa ser um critério de eliminação, né? E eu acho que ter esse cuidado e até a empresa promover, né, essa oportunidade para uma pessoa que não teve essa oportunidade de aprender línguas, aprender né, durante esse período de trabalhar nessa empresa é fundamental. E aí tem outros aspectos de diversidade, né? A gente, né, tô falando do design digital, por exemplo. Ter um designer cego ou um designer né, que não escuta, né? Como é que o produto se adapta a essas realidades? A população brasileira, acho que é 15%, né, de deficiente visual. Posso estar errada no número, mas é importante também a gente refletir na equipe aquilo que você quer para o público, né, que você traz um nível de criatividade, um nível de inovação mais alto. Mas não é fácil, né? Porque você vem embarcado cheio de vieses e de avaliações e de achar que, né, a pessoa mais similar a mim é mais fácil de trabalhar, alguém que é mais diferente gera mais conflito no início, mas acho que a gente exercita muito a empatia, né? O designer exercita muito a empatia com o usuário. E ele precisa aprender a realizar também, né, esse exercício de empatia com a equipe e até com outras equipes, né, que não são designers, com marketing, engenharia. Acho que isso gera menos conflito, mais compreensão e um trabalho mais rico, assim. Então, é um exercício que eu tenho feito muito, assim, de me preocupar em como promover essa diversidade na equipe. Legal, bom, isso é um ótimo. Sabe que uma coisa que foi benéfica, né, enfim, se é que a gente pode dizer que algo veio de bom nessa pandemia, assim, mas foi essa diversidade de regiões, sabe? As pessoas, Exato. Que o hoje eu tive a trabalho oportunidade de remoto. trabalhar com, cara, pessoas que estão em Goiânia, em Brasília, e é muito legal, só por isso aí já é uma mudança de cultura, assim, que acaba Exato. impactando extremamente positivamente no dia a dia, né. E que a tua É empresa muito bom. provavelmente tem clientes espalhados pelo Brasil todo, né, mas a gente Exato. vive, né, eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo. Em alguns casos era uma bolinha das pessoas que moravam em Uhum. São Paulo, né, e moravam naquela região. Então, é um lado positivo, né, a facilidade de poder contratar pessoas que não estão alocadas numa única cidade, que trazem aspectos de uso né, do teu produto ou serviço. Putz, aqui Exato, não funciona direito, e trazem insights exatamente. que são diferentes daquele que aquele grupo, inserido num contexto e numa região, viveria, né. Exatamente, Então, é outro exatamente. aspecto da diversidade também que é importante, assim, eu preciso que esse trabalho seja presencial ou ele pode ser remoto, e eu trago Uhum. com isso, a reboque vem um monte de oportunidade junto, né. Exato, exato. Acaba E dando provo até oportunidade para outras pessoas, né, de não tem que se porque a gente sabe, né, eu já me mudei, tô na terceira cidade e estado, inclusive, terceiro estado. E pô, a gente deixa a família longe, enfim, não é uma decisão fácil, né, então é realmente necessário, sabe, a gente deixa de trazer profissionais excelentes, às vezes, só por o luxo de ser presencial, né. e o que era uma viagem hoje vira uma call, né, então é possível, É. assim, acho que a gente reaprendeu aprendeu a trabalhar de uma outra forma. E Uhum. aí, entender também e provocar a empresa na qual você trabalha, né, de questionar e fazer perguntas e se apropriar dessa posição de liderança para rever alguns processos e Uhum. condições que podem mudar. Então acho que tem provocações interessantes, né, depois de um momento de muita mudança de comportamento, as empresas precisam estar atentas também a como se adaptar. É verdade, verdade. Pegando esse ainda sobre o tema de diversidade,
Na tua opinião, tu acha que tem que vir essa iniciativa das lideranças de todas as áreas ou primeiro da cultura da empresa? Não sei se a pergunta ficou clara assim também. Se tem que vir top-down ou se também a equipe provocar? É, É eu acho que isso? assim, eu acho que tem que fazer parte da cultura, sim, da empresa. Mas às vezes não vem da empresa, e sim de algumas iniciativas. Por exemplo, tu comentou de design. Tu, como líder, tem essa preocupação, né? Então tu consegue ir, né, falando com outras pessoas, fazendo essa cultura e tudo mais. Aí, na tua opinião, tu acha que as lideranças têm essa responsabilidade ou a responsabilidade é mais da empresa? Mas nesse sentido. A empresa é feita por pessoas, né? E eu acho que as pessoas têm a responsabilidade de provocar essas mudanças. Assim, o DNA e cultura, ele não. Se ele está no papel, mas não está no dia a dia, não é a cultura da empresa. Então, as empresas que se reconhecem como pouco diversas vão precisar de promotores, né? Uhum, De patrocinadores dessa mudança. E aí precisa ser alta liderança. Porque às vezes, se não, né, se não é numa mudança suave, essa mudança de fato não ocorre. uhum, Então, eu entendo que a empresa tem que ter política, né, ela tem que ter meta, critério e tal, mas a liderança precisa estar atenta e suportar essas políticas, né? com certeza. Se as empresas dizem, não, tudo bem, né? Eu acho que a gente, né, há alguns meses, teve uma polêmica enorme no Nubank sobre uma declaração da Cristina Uhum, Junqueira sobre os negros. E foi uma escapada, uma pisada de bola dela, mas, cara, eles revisaram um monte de política de contratação. Então, também uhum, reconhecer que. Acho que foi importante reconhecer que houve uma falha, né, que eles pisaram na bola, mas que mudaram a postura em relação a isso. Foi a mudança da presidente da empresa, né, que reviu política. Então, mas que ela precisava bancar e dizer, não, é essa direção que a gente vai uhum. seguir. Show de bola. Beleza, voltando como se a gente tivesse saído, né, porque tudo está relacionado, mas voltando para um tema mais específico sobre liderança, eu queria saber a tua opinião sobre a diferença, assim, de gestão e liderança no dia a dia. Eu queria entender um pouco, assim, da tua opinião. Eu vejo assim, o líder, ele tem que ser um exemplo, né? Assim, você dá o tom do dia a dia para a equipe, você dá o tom da personalidade que aquela equipe tem, né? Você define quais são os princípios e valores que a equipe, né, vai trabalhar no dia a dia, se vai ser transparente, se vai, né, se as coisas vão estar mais encobertas. Então, a tua postura com a equipe é fundamental para dar essa característica. A gestão, eu vejo como uma parte mais operacional, mais burocrática, né? Então, gestão da agenda, gestão de projeto, que é uma atividade do backstage que é super importante. Mas um bom gestor não necessariamente é um bom líder, né? Ele pode ser muito criterioso, tal, mas pode não inspirar, pode não ser exemplo. Então é um pouco da diferença que eu vejo, assim. E é difícil ser um líder de pessoas, né? Influenciar e então, é um exercício que é importante estar atento, porque você pode mandar, mas as pessoas vão te seguir se você for um exemplo de inspiração e de referência que só um líder é capaz, né? Não um gestor. Eu concordo. E aí tu comentou até que enfim, o gestor pode não ser um bom líder. Eu acho que isso é o mais comum, né, de se encontrar, infelizmente. Mas o contrário, uma liderança também precisa da competência de Sim, gestão. Quando a gente passa no cargo, né? Porque a gente não precisa do cargo para exercer liderança, mas quando entra no cargo, entra o técnico, né? Que é o teu exatamente. entregável, né? Então é extremamente importante. É que aí, se a pessoa não tem habilidade de gestão, ela tem o caminho de seguir a carreira técnica, né, em Y, Exato. que na empresa que eu estou hoje atualmente é possível. Então, se eu não Uhum, quero liderar pessoas, se eu não quero cuidar dessa parte mais operacional de gestão e de orçamentos e tal, eu posso seguir um caminho técnico. E aí é uma uhum, referência de muita profundidade em determinado assunto, né, que tem quase que uma missão de professor ali para os mais inexperientes,
mas que tem que ter muita profundidade. Aí, da minha perspectiva, o líder não necessariamente precisa ter, né? Ele pode reunir bons líderes técnicos, né? Bons especialistas, Uhum. e saber aonde colocar esse time diverso. Então, é um pouco da diferença entre liderança, gestão e uma especialidade técnica, né? E que cada um pode desempenhar seu papel de uma forma genial, mas que com as Sim. habilidades necessárias, né? Com certeza, com certeza. Até entrando um pouquinho mais a fundo sobre a gestão, liderança, assim, de cargo, como tu tá enxergando aí essa, a galera geralmente nova, assim, com aquele, aquele anseio de ser design lead, design manager, enfim, e muitas vezes não sabe o que vem por trás, né? Como tu tá enxergando isso, assim, no mercado? Eu vejo o mercado, a gente está com o mercado super aquecido, né? Tem faltado gente para a posição. Uhum, E eu comecei a carreira numa época que sobrava gente para a posição, assim. Então, eu tive um crescimento no início da carreira bem mais lento do que eu gostaria. uhum. Eu entendo essa velocidade de algumas pessoas de querer, né, liderar e tal. Mas às vezes eu acho que falta musculatura, assim. Então, eu sempre pergunto se a motivação é o salário, se é de fato a responsabilidade, se, Uhum, se é o prestígio, né? Que tem muita, assim, acho que por trás das expectativas tem outros, sei lá, outras necessidades ou outras motivações, né? uhum, Então, que eu já experienciei? Pessoas que estavam no nível, né, e muito por causa do mercado muito aquecido, estavam no nível de sênior, especialista, mas tinha uma postura de pleno júnior, com pouquíssima proatividade, com pouca responsabilidade, então dava a hora de fechar o dia, saía e o trabalho não estava pronto. Então também entender que esses papéis vêm com grandes responsabilidades, né? E que aí atuar como uma pessoa técnica, né, que bate ponto não faz o menor sentido. Então também entender que o ônus e o bônus dessa posição de liderança, né? E as responsabilidades e acompanhar a métrica e defender aquele aspecto para a liderança acima, né? Às vezes, eu acho que tem uma supervalorização do cargo sem entender a fundo uhum. quais são as responsabilidades. Exato, eu concordo, assim. E vai muito além do técnico, né? Como tu comentou, né? Tem a carreira lá em Y. É extremamente genuíno a pessoa ser técnica ali, curtir e ficar no craft. Isso é bonito e a Né? gente precisa dessas pessoas, inclusive, né? E sabe, agora me veio um episódio que eu tive com a Michelle, que ela tá lá no Canadá, e lá, assim, a cultura de lá não é sobre o salário, tipo, a liderança de lá não recebe, tipo, rios, uma discrepância muito grande que às vezes a gente enxerga aqui no Brasil, e aí, curiosamente, as pessoas não querem esse cargo, preferem ficar no Exato, craft, né? Então, exato. por E quê, eu né? acho que tem questões de repertório, de referência, né? De ter vivido uma situação e saber lidar com ela antes. Então, não Uhum, é uma questão de idade, é de experiência mesmo. sim. E aí eu acho que as pessoas precisam refletir, né? Assim, o que de fato eu quero? Se é a motivação é salarial ou é a responsabilidade? Porque eu tinha uma equipe que eu trabalhei com uma pessoa muito técnica, assim, era um especialista 2. E ele me dizia, cara, eu não quero dinheiro no mundo que me tire sono do jeito né, com os perrengues que você precisa passar. E ele tinha muita clareza que ele não queria determinadas atividades no dia, senão a mão na massa e né, pixel perfect. Eu acho que passa por também se conhecer, né? Entender o que você quer e o que você almeja de carreira. Muito bom. E eu acho que a empresa tem que dar oportunidade também para a pessoa vivenciar, ver que não faz sentido voltar e tal, né? Né? Só que entra exatamente nesse Migrar ponto. e reconhecer, né, quais são as habilidades ou pontos de Exato, exato. desenvolvimento, ou o que não funciona para aquela pessoa, né? Uhum, E com acho que certeza. o papo.
transparente é sempre positivo, né? E aí a pessoa entender também por que que não fez determinada movimentação, ou por que que não tem, né? Por que que o líder não enxerga que ela teria essa habilidade. No próprio processo seletivo, ser transparente, não só, valeu, obrigado, Uhum. gostei muito de você, mas a pessoa fica sem resposta. Acho que também ter Exato. o cuidado em momentos de processo seletivo de justificar, né? Tipo, cara, eu preciso de alguém que faça isso, eu entendo que você ainda não está pronto, e dar caminhos, e, né, e também sugerir possibilidades para essa pessoa se desenvolver. Então, olhar cuidadoso Uhum. com quem passa pelo processo seletivo. O que eu tenho percebido, assim, sempre quando eu volto nessas reflexões, é que a gente até consegue estudar e tem muita literatura excelente, inclusive, a gente precisa ler muito, estudar muito, psicologia humana, enfim, muitas vezes não tem nada a ver relacionado à área específica que a gente atua, mas assim, só vivendo, cara, só vivendo isso, assim, eu já estudei muito, principalmente lá no começo, mas hoje, assim, minhas fontes é muito mais praticar, sabe? Testar alguma coisa com um time diferente para medir o resultado, ver se faz sentido. Uma abordagem diferente de liderança para ver se faz sentido também. Mas com certeza, ó, estuda. Com certeza tem muita literatura é importante, mas só vivendo mesmo, assim, pra gente entender que às vezes os problemas nem são nossos, são de outras pessoas, porque num dia qualquer alguém pode te chamar e dizer que, enfim, tá com problema de saúde, problema na família, e isso ninguém te ensina. Como é que tu vai lidar com uma situação dessas, né? E o te ensinar é o learning by doing, né? De você aprender na prática, quebrar a cara às vezes, É. né? Ir por um caminho e dizer, cara, tipo, não era esse caminho ideal. E aí, voltando ao tema da maternidade, eu vivo isso muito com meu filho, assim. Meu filho tem 3 anos. E não adianta dizer, não pula daí que você vai cair e quebrar o dente, né? Ele precisa, né? Ele precisa pular, se machucar e dizer, é verdade. E até concordar comigo depois, né? Então, eu acho que o processo de aprendizado também, você tem que ter o lado teórico para te dar uma orientada, mas se não tem experiência, não tem o teste, não tem a prática, não gruda, né? Você não absorve. E eu vivo isso muito no dia a dia, assim. A gente está num momento de transformação digital na Elo, onde eu já fiz inúmeros projetos de transformação digital, de mudança cultural e tal, e aí às vezes eu vejo uma coisa e falo, isso aqui vai dar ali. Mas não adianta eu dizer para o time que eu tô vendo aquilo, né? O time precisa passar pelo processo, né? Entender, puta, eu cheguei aqui, mas na verdade você tinha razão, né? Eu precisava de um mapeamento XPTO, né? Entender melhor a jornada, não já partir para uma solução e uma POC. Mas se ele não fizesse isso, se ele não testasse, ele não ia chegar a essa conclusão. Então também ter a paciência, né, de que as pessoas, né, às vezes você está liderando gente que não tem um nível de maturidade, e que precisa aprender, também é importante ter esse distanciamento, dizer assim, não, deixa eu dar o tempo, deixa eu segurar a ansiedade, né, deixa as pessoas aprenderem e se apropriarem, porque é parte de aprendizado. E repetição também, né, repetir muitas vezes, né, a tal das 10.000 horas para você virar um especialista. Você tem que repetir, fazer aquilo muitas vezes até se apropriar do tema e virar referência. Então, tem que ter paciência, tem que Tem, tem. Gestão emocional ali tem que estar sempre equilibrado. Isso até dá gancho para a próxima pergunta, que eu acho que muito tu já respondeu, tá? Que é sobre os maiores aprendizados, assim, desafios que tu já teve como líder. E aí eu já vou pegar o gancho do que tu falou e responder um pouco do desafio que eu já tive, que é o desapego, que é, putz, eu consigo fazer isso aqui muito rápido, mas sim, eu tenho uma equipe, eu tenho outras responsabilidades, então é quebrar a cara mesmo e deixar as pessoas se desenvolverem mesmo, senão gera gargalo, enfim, tem um monte de problemas, né, que isso acaba gerando. Não. Para mim, eu acho que foi reconhecer e fazer com que a equipe reconheça que eu também sou humana, né? Que eu também vou ter um dia que eu não vou conseguir tomar uma decisão e que tá tudo bem, que vai ter alguém em determinado momento ou na equipe que vai saber mais de um assunto do que eu e que tá tudo bem. Tem uma história muito Uhum, engraçada, assim, eu trabalhei num projeto com um designer júnior, que aí, no final do projeto, eu gosto de fazer muito
feedback retro, né, do projeto, da iniciativa. E aí a gente, terminando o projeto super bacana, a gente super satisfeito com o resultado, e aí ponto de atenção, assim, o que você, né, conselhos que você daria para alguém? E ele me deu um conselho de estudar mais sobre interação. Eu falei: "Por que você quer que eu faça isso?" Ele falou: "Porque a gente pode te enganar, a gente pode fazer uma solução que é fácil de te enganar." Eu falei: "Eu não quero que você me engane, eu quero te dar autonomia para você não precisar me enganar, né, e eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ser aquela pessoa que eu vou né, jogar em todas as posições, na verdade você tá aqui para fazer uma coisa que eu não sei fazer." E aí, assim, Excelente. ele falou: "Cara, é verdade", assim, tipo, ele ficou envergonhado, né, de: "Ai, pisei na bola", e eu acho que as equipes também entenderem isso, né, que às vezes você Perfeito. vai saber mais que o teu chefe, que o teu líder, que tudo bem, né, reconhecer a posição de vulnerabilidade de todo mundo é ser humano, ninguém precisa ser super-herói, ninguém precisa ter superpoderes, né, ninguém precisa dormir 2 horas por noite para liderar uma equipe e é possível distribuir as funções com responsabilidade. Então, a Uhum. pessoa júnior precisa saber que ela tem uma responsabilidade de uma entrega consistente, que o chefe precisa confiar nela, né, nas entregas, e não revisar o trabalho, dizer: "Ó, você errou aqui, peguei você no pulo", né. E aí é uma história que eu conto pra todo mundo, assim, porque Perfeito. se eu tivesse vaidade, eu ia dizer: esse moleque tá dizendo que eu não sei de nada", e não, e tudo bem, né, tudo bem, ele é Uhum. júnior e sabia um pouco mais do que eu em software, e a gente não precisa saber de tudo. Então acho que é uma coisa engraçada, assim, essa anedota. E eu acho que nem todo líder consegue se reconhecer, né? É um exercício importante dizer: tudo bem, eu sou um ser humano e eu tenho Uhum. também meus defeitos e minhas vulnerabilidades aqui. Não, perfeito, excelente. E isso é uma das coisas que, eu não sei se eu já falei em algum episódio, acho que eu até citei, mas eu fiz um mapeamento, eu acho que é Quantum que se chama, é um mapeamento de personalidade lá e tal. E no estágio, né, que eu fiz, enfim, na época que eu fiz, dizia que eu tava numa ladeira, assim, quase caindo do precipício, que eu tava muito focado na questão dos outros. E eu Uhum. não me preocupava comigo. Que é exatamente isso que tu falou, que todo mundo é humano, assim. Eu queria tentar fazer todo o meu melhor sempre, acertar sempre, sendo que eu tava sendo prejudicial pra mim. E eu compartilho. Isso aí é um desafio A gente também, tem, tá? nesse contexto de pandemia, a gente tem níveis altíssimos de burnout, né? De saúde Exato. mental. Então, é fundamental a gente saber os limites, né? E saber que, Uhum. cara, eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso, né, fazer coisa que eu goste, e para isso a equipe, cada um tem que ter uma responsabilidade e atuar junto, né, a favor do Exato. todo. Boa. E Bruna, a gente sabe que a gente está sempre estudando, aprendendo, inclusive o que a gente está fazendo aqui está sendo uma troca super. Eu estou aprendendo muito. Nessa tua trajetória, tu teve alguma pessoa assim que te mentorasse e tal, que fosse uma referência, que te inspirava, te guiava? Eu tive alguns mentores ao longo da carreira, assim, de pessoas que eram da minha, né, da minha atuação, então, em alguns momentos, os próprios chefes, né, de sentar, perguntar e ter um relacionamento aberto para que me ajudassem no desenvolvimento de carreira. Eu já tive pessoas que eu identificava que tinham uma habilidade diferente das minhas e eu queria desenvolver aquelas habilidades, então, né, eh, eu tive eu tenho uma mentora que é engenheira, que tem uma outra experiência e que é uma mulher um pouco mais velha do que eu, e que no momento era super importante para mim essa questão de gênero, eu tinha acabado de ser mãe, então também era alguém que ia me ajudar a lidar com esses pratos, né, o equilíbrio dos pratinhos todos, e foi muito importante. Eu tive pessoas, mentoras na vida, assim, de sentar, trocar uma ideia, de me ajudar a montar um cenário né, e me ajudar a tomar uma decisão. E eu acho que é super importante, assim, porque traz uma perspectiva, né? Primeiro que traz um olhar menos emocionado da coisa, né? Então, te ajuda a trazer, a aterrar a coisa e dizer assim: calma, respira, olha por outra perspectiva esse problema ou essa oportunidade. Te ajuda a pesar, né? E sem emoção, acho que
talvez a decisão fique mais racional. E às vezes trazer o efeito emoção também é importante. Então, alguém que não entenda muito do olhar técnico, sabe quais são as suas motivações, né, o que te brilha o olho, e, cara, não tô sentindo você falar com tanta motivação e tanta empolgação. Faz sentido você mudar de emprego? Né, faz sentido você fazer essa movimentação? Ou falar sobre relacionamento no dia a dia de trabalho, que consome muito a gente, né? Que acho que parte dos problemas que a gente tem no dia a dia são sempre relacionados ao relacionamento humano, né? De um conflito, né, uma decisão que precisa tomar. Então é um recurso que é muito importante, assim. São pessoas que podem te ajudar a definir um plano, a te dar referência de como reagiu e como atuou em determinada situação, a conectar com outras pessoas. Então essa minha mentora, eu estava num momento de decisão de mudança, ela me conectou com um monte de gente para eu ouvir a perspectiva de quem já havia trabalhado, né? E então ajuda a ter um contexto mais amplo que só a tua perspectiva pessoal, né? E a construir, te ajudar a montar cenários. Então eu usei sempre esse recurso. Eu acho que no início da carreira eu fazia isso meio informalmente, instintivamente, mas é uma coisa que todo curso de liderança fala para você ter, né? E para trocar, e para ter uma, uma continuidade nesses papos, e também uma forma dessa pessoa te cobrar, dizer, cara, da última vez que a gente conversou, você tinha dito que faria isso, vira meio que puxa, né? Você vai criando um relacionamento de alguém que também puxa a tua orelha em determinadas situações. Então eu recomendo, assim, acho que é fundamental para quem está querendo se desenvolver como líder e para trocar ideia, né? O papel do líder também às Exato. vezes é muito solitário. Então é alguém que você pode tocar sobre assuntos mais delicados, né? Que você pode abrir um pouco mais determinados assuntos polêmicos. Você pode ouvir como aquela pessoa se saiu. Então é super Uhum. importante, super importante. Falasse uma coisa aqui que eu consegui sentir a dor, assim, que às vezes um caminho um pouco solitário ali. Isso é E verdade, que, assim. e Isso é que eu uma das acho que coisas que também ninguém te conta, inclusive. mas que eu acho que também deveria ter uma desconstrução desse papel, né? Que eu, assim, em alguns casos, eu entro numa reunião, eu sei que tem um papo mais contraído e que tudo bem, né? Porque Uhum. é mais uma pessoa. Então, eu acho que tem também um olhar da equipe de desmistificar esse papel também, né? Assim como o líder Concordo. se posicionar de um jeito diferente, de dar mais abertura e ter um papo mais aberto e ouvir também da equipe a visão e como constrói Uhum. junto e como traz uma solução para determinado problema, e de ser a voz dessa equipe, é também a equipe provocar né, Exato. e abrir espaço para tirar aquela pessoa do pedestal, né? Uhum. E até isso é um dos pontos, né, às vezes a gente acha que é uma via única, né, e na verdade é uma via de mão dupla, o time também tem que conversar com a pessoa ali, tem que, enfim, ter assim como a gente tem a empatia, enfim, tem a obrigação ali de fazer um bom feedback, fazer a gestão, enfim, de todas as pessoas, que é o nosso papel, a nossa função, mas a gente é humano também, a gente E eu precisa. adoro, assim, acho que é muito legal quando eu me sinto instigada, quando alguém vem com uma pergunta que eu não sei responder. Ou quebra uma linha de raciocínio que, puta, é Uhum. verdade, eu não pensei nisso. Porque o trabalho fica mais completo. E aí é a história da diversidade, né? O trabalho fica Sim, mais redondinho. Então também da equipe se sentir, acho que o líder precisa abrir espaço e dar, né, abertura para isso, para esse ambiente, mas a equipe também provocar e quebrar com esse olhar de que, né, é o mais experiente, é quem manda. Acho que não. Acho que é importante a gente rever os relacionamentos, assim. concordo. Muito bom. Show de bola. E é isso, fugindo um pouquinho desse aspecto aí de pessoas, liderança e tal, queria ouvir tua opinião sobre design ops, aí um buzzword novo aí no É mercado, um tema da moda, né? Assim, tema acho da que moda. a gente eu acho que é importante, assim, esse olhar de gestão que design ops traz, né? Da governança do design, de trazer boas práticas, de gerar consistência.
de, acho que de organizar melhor a casa, né, da disciplina Uhum. de design é fundamental. O que eu acho é que não tem uma receita de bolo para toda empresa, né? Cada empresa vai precisar entender o que é necessário, se é uma equipe, se é determinada atuação, né? Eu acho que eu entendi que agora, para o desafio que a gente tem na Elo, é uma equipe um pouco híbrida, que atua olhando para o design system, mas que também vai olhar para boas práticas, porque a gente tem um grupo de terceiros que é importante para a gente garantir qualidade. Então, atua com dois chapéus, tem um time de dev que está muito próximo e que tem se apropriado muito da cultura do design e eles têm sido embaixadores, né, de boas práticas nesse sentido, mas que acho que cada empresa vai ter que acertar a sua forma de fazer, explorar, aprender errando. Então, né, a gente começou pequenininho, tem crescido, mas eu sei que a gente não vai chegar ao tamanho de algumas empresas que têm uma equipe muito parruda, Uhum. assim, e que é muito bacana ver o nível de maturidade que design tem evoluído no Brasil, né? Uhum. Então, eu acho que também é um estágio de times de design que valorizam, que acho que era muito mais comum a gente ter DevOps, porque tecnologia Uhum. tinha um papel de maior prestígio, né, nas empresas, e que agora a design tem também aberto esse espaço e se estabelecido nesse sentido. Mas não tem uma fórmula de bolo, né? Não tem a receita do Com bolo para certeza. fazer o time. Sim, com certeza. E tem todo o desafio da cultura, né? Porque isso aí, quando a gente tá olhando para dentro da cozinha, são entregáveis que muitas vezes são invisíveis. É, O que é visível é a entrega da feature. Mas toda exato. a organização, foundation ali por baixo, é o que faz a gente ter agilidade, né? E tem que comprovar esse valor. Aí quando comprova esse valor, aí o budget ele aparece, assim. E tem um momento que é a resistência à mudança, né? Então, requer que o time de desenvolvimento aprenda uma nova linguagem, é isso. Putz, mas não vai Uhum, dar certo. Aí qualquer problema é atribuído à implementação desse método novo de trabalho. E aí qualquer coisa vira desculpa para não, então não vamos adotar essa boa prática, né? exato. E o time tem que estar muito cuidadoso com essas justificativas, porque às vezes não exatamente é uma insegurança, um medo por trás de não se adaptar a esse modelo, de não aprender Uhum, determinada programação, né, linguagem e tal, mas que também requer muita conversa com a liderança, porque, né, em algumas empresas o nível de maturidade não é alto para o design, e aí você justificar que mais duas pessoas vão olhar exato. para o que vocês vão entregar, e aí é um time que é enabler, né, e que Aham. algumas vezes nas empresas você considera que agilidade é velocidade, na verdade não é isso, né, que você vai fazer com mais qualidade, talvez, e testar as hipóteses. Então, é um desafio interessante, assim, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho entendido muito como modelos que atuam, tem uma empresa que eu gosto muito, que eu acho que é o cara que é super referência, que é o Rassul, e que a Uhum, gente troca muita figurinha, ele tem sido um parceiro fundamental nisso. E aí tem também a parte de apropriação da cultura do próprio time, né? De uma atuação que às uhum, vezes era um time que atuava como product designer e aí precisa, né, também se apropriar de um novo papel. Eu não acho que para toda empresa o lead de ops precise ser designer, né? Pode ser alguém com uma uhum, capacidade muito bacana de gestão que já tenha trabalhado com design. Então, eu conheço uma pessoa que não é designer que é um puta líder de design ops. Então, entender contexto e uhum. necessidade da empresa e como acomodar e desenvolver melhor a especialidade. Muito bom, show de bola. E a última perguntinha, já pra gente ir encerrando, o que ninguém te conta sobre liderança aí? Eu acho que essa história de que é solitário, né? Ninguém Uhum, fala, todo mundo fala do glamour, né, do salário mais alto, mas é, tem muito trabalho por debaixo, menos glamouroso por debaixo do pano, que é definir, negociar, né?
e às vezes as decisões precisam ser tomadas por você. Uhum. Então, eu sinto falta de períodos que eu tinha mais troca e que a coisa não era tão solitária, Uhum. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? né. As pessoas não enxergam. Muito bom, Bruno. Assim, pra mim foi excelente o papo. Espero que quem estiver nos ouvindo tenha curtido e tal. E mais uma vez, muito obrigado. É sempre um bom estar trocando ideia contigo. Fazia tempo que a gente não conversava, inclusive. Faz um aninho, eu acho, né, por aí. A gente fez a live lá do G10 Favelas e agora voltou a conversar. Que bom, né? Foi ótimo, adorei o papo e curiosa aí para essas próximas temporadas e episódios. Boa. Show de bola. Valeu. Obrigada, João. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!